Roma é uma das cidades mais antigas continuadamente habitadas do mundo. E hoje, no nosso quadro de Butuca, nós vamos conhecer a tradição e os fatos históricos da Cidade Eterna. Roma foi fundada 753 anos antes de Cristo pelos irmãos Rômulo e Remo. Segundo a tradição, os dois eram descendentes de um herói troiano, Enéas, e foram abandonados à margem deste rio aqui, o rio Tibre, e foram amamentados por uma loba. Em uma disputa entre os dois irmãos, Rômulo e Remo, Rômulo matou Remo e depois disso ele fundou a cidade, colocando o nome de Roma. Embora Roma seja uma das cidades mais antigas do mundo, ela não é a mais antiga. Existem outras, como por exemplo Jericó, com mais de 10 mil anos, Damasco, Biblos, com mais de 7 mil anos. E por que Roma é tão importante? Roma ganhou importância porque se tornou o centro do poderoso Império Romano que dominou grande parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio por séculos. Por isso, Roma recebeu o título de Cidade Eterna. E costuma-se dizer que todos os caminhos levam a Roma, uma referência à enorme influência que a cidade exerceu sobre a história mundial. Poucas cidades exerceram tanta influência sobre a história da humanidade quanto Roma. Durante os séculos, ela foi o centro político, econômico, militar e cultural do Império Romano, uma das maiores e mais duradouras civilizações da história. No auge da sua expansão entre os séculos I e II depois de Cristo, o Império Romano controlava territórios que iam da atual Inglaterra ao Oriente Médio e do norte da África até a Europa Central. Cerca de 1/4 da população mundial da época vivia sob o domínio romano. Uma das maiores contribuições de Roma foi a criação de um sistema jurídico complexo e organizado. O chamado direito romano se tornou a base legal de vários países da Europa e também da América Latina, incluindo o Brasil. Termos e conceitos como a propriedade privada, presunção de inocência e igualdade perante a lei surgiram a partir do direito romano e são usados até hoje. Os romanos revolucionaram a engenharia, construíram milhares de quilômetros de estradas pavimentadas, aquedutos, prédios públicos, construções como o Coliseu, o Panteão e o Fórum Romano impressionam até hoje. Outro aspecto de fundamental importância de Roma é ligado ao cristianismo. Inicialmente, a religião cristã foi perseguida pelo Império. Posteriormente, os imperadores a adotaram como religião oficial. Segundo a tradição cristã, São Pedro e São Paulo morreram em Roma. Com o passar dos séculos, Roma se tornou a sede do poder papal e é dentro de Roma que está a Cidade do Vaticano, a sede da Igreja Católica. Roma é frequentemente chamada de Cidade Eterna porque atravessou mais de 2.700 anos de história sem perder a sua relevância. Foi capital de reis, da República Romana, do Império Romano, do poder papal e atualmente da República Italiana. O legado continua até hoje. Por exemplo, o direito romano influenciou os sistemas jurídicos modernos. O latim deu origem ao português, italiano, espanhol, francês, romeno. Muitas estradas, aquedutos e técnicas de engenharia romanas serviram de modelo para civilizações posteriores. Roma tornou-se o centro da Igreja Católica e sede da Cidade do Vaticano. Ao caminhar pelas ruas de Roma, é possível ver várias camadas da história da humanidade, que vão desde a antiguidade até o mundo contemporâneo. Roma não é só uma cidade antiga, ela é o berço da civilização ocidental que influencia até hoje a cultura, a política, o direito. Por isso, Roma continua sendo uma cidade encantadora. Esse foi o De Butuca na Cultura de hoje. Tchau!